Arthur Duval acabou com todos os argumentos do esquerdista que foi defender Oruam e MC Pose do Rodo. Deixei seu like e vamos ao vídeo. Um cara chamado MC Pose do Rodo. A playlist dele chama Só as Antigas do Comando Vermelho. A princípio, você acha que isso aqui é... Tudo bem, é existir? Acho que sim. Se eu trocar o crime, se eu falar o seguinte, ó, eu sou um racista e eu vou fazer uma playlist da Só as Antigas da Ku Klux Klan. E eu faço uma série de letras ali fazendo apologia ao racismo. Você acha que eu tenho que ter essa liberdade para fazer esses shows e talvez ser contratado por uma prefeitura para glamorizar esse tipo de crime? Mas aí tem uma questão diferente, né? Porque o racismo é muito mais claro, o ato racista, do que o ato de apologia ao crime. Mais ou menos. Ué. Eu posso trazer para você números, né? Por exemplo, no Brasil você tem pouco mais de 4 mil BOs sobre racismo. Pessoas que sofreram racismo e foram lá fazer um BO. No Brasil nós temos mais de 40 mil homicídios todos os anos. Então eu diria para você que numericamente, eu não estou dizendo que é isso, tá? Não acho que racismo é um crime menor. Mas eu estou dizendo que numericamente, o que esses caras fazem apologia é pelo menos 10 vezes, numericamente, mais grave do que o crime de racismo. Mas colocar, sei lá, músicas playlist do Comando Vermelho, as mais tocadas, eu acho que isso aí é problemático. Claro, eu tenho algumas letras aqui. Eu até fiz um negócio, ô Felipe, pra você entender o seguinte, cara. Quando eu tava começando a militar, eu fiquei um pouco liberbobo. Eu sou a favor da liberdade de expressão restrita. Eu tinha umas ideias meio idiotas do tipo... tudo bem, se o cara quer ser um nazista, deixa ele ser um nazista. Ele é só um idiota. Eu tinha esse pensamento antes. E aí você amadurece e você percebe que não dá. Então, eu vou dar um exemplo pra você. Eu vou falar algumas frases que são... Eu estou parafraseando algumas letras e eu trouxe as letras pra gente discutir pra você ver como é caso a caso. Então, vamos dar um exemplo. Se eu mandar assim, ó. Vou mandar assim. Aqui é Ku Klux Klan até o fim. Isso é problemático pra você? Tem uma letra, que é o hino do Comando Vermelho, que é literalmente isso. Por isso eu vou mandar assim. Sou Comando Vermelho até o fim. Eu só troquei o crime. Eu só troquei uma organização criminosa chamada Comando Vermelho por outra organização que hoje, né, claro que não são as mesmas leis, mas seria considerada criminosa, que é a Ku Klux Klan. Então a gente não pode escolher o crime. É apologia ao crime. Então, apologia ao racismo eu não quero. Apologia ao Comando Vermelho, acho que esse aqui é arte. Não dá. Quer ver outra aqui, Felipe? Vamos lá. Nós desce pra pista pra bater em preto. Não fica legal uma frase dessa, né? Não fica legal. Não existe uma música assim. Claro. Mas existe uma música assim. Nós desce pra pista pra fazer assalto. Então, peraí. Eu falar que eu vou descer pra pista pra bater em preto é racismo, não posso. Eu descer pra pista pra falar que eu vou fazer assalto, aí é arte. Eu tô cantando uma realidade. Não dá, mano. Mas eu acho que é muito diferente, Arthur. Eu acho que é muito diferente. Eu te falo por quê? Porque o crime de racismo é o crime muito claro. Mas assalto também é mais claro que isso. O assalto eu tô retratando uma realidade local. O racismo também. Entendeu? Não. Claro. O racismo... Nós temos um processo histórico que foi racista no Brasil. Claro, claro. Nós temos um processo histórico que mostra que nós temos um problema endêmico de assalto no Brasil também. Claro. Qual a diferença objetiva? Não, aí eu te falo uma... Perfeito. Agora eu vou colocar algumas questões assim, até para fazer trazer outro ângulo para essa conversa. Né? Existe uma corrente, né, liberal que fala exatamente o seguinte, que a liberdade de expressão tem que ser absoluta, porque seria bom eu saber quem são os racistas na sociedade. Existe um ganho, não é a corrente que eu concordo, tá? Para deixar isso bem claro, mas existe um ganho tangencial de você saber que são os racistas. Eu, por exemplo, queria saber quem era o racista, quem são os racistas, para eu poder tirar de convívio com a minha família, convívio com a minha filha, né? O nazismo surgiu exatamente porque o Hitler, ele, de certa forma, ele planejava a ascensão ao poder no submundo da Alemanha, nos pubs subterrâneos da Alemanha. Então, ou seja, se naquele momento, antes do nazismo existir, ele falasse abertamente sobre o nazismo, provavelmente teria sido derrotado de forma pragmática e de forma na contraposição das ideias, né, entre uma e outra. Mas não, ele conseguiu se fortalecer porque ele cresceu no subterrâneo da Alemanha. Né? Então existe um ganho tangencial nessa corrente, que eu não me filio, mas é uma corrente que traz um ponto interessante, em você saber o que cada um pensa de forma clara. Né?
Então isso é muito bom. Eu, por exemplo, conseguiria, caso a minha filha de 10 anos de idade tivesse ouvindo Oruan, eu conseguiria mostrar para ela o contraponto ao que Oruan fala. Né? Ou seja, tem pontos interessantes em você não abafar essas questões culturais. Mas em relação ao racismo, é muito claro. Você coloca uma classe que é menos privilegiada historicamente por conta de vários fatores sociais e econômicos em uma situação de inferioridade. Sim. Então, claro, mas o assalto claro. também é isso. As maiores vítimas do assalto não são os ricos. O rico anda de carro blindado, o rico tem segurança, o rico vai para os melhores lugares de São Paulo. Quem é mais assaltado é justamente o trabalhador, que às vezes está voltando para casa às 6, 7 horas da noite, está pegando escurecer, e o cara é assaltado ali. Então eu poderia usar esse mesmo motivo que você falou. Mas a realidade da favela é essa aí. Mas então, Felipe... Desculpa, não você também é racista em falar que todo mundo da favela desce para cometer crime e assalto. Não é isso que eu coloquei aqui. Claro. Mas então a gente destacar o seguinte, a realidade parte da população que vive na favela é descer o morro para roubar. Sim. Ele está retratando uma realidade. Sim. Se a gente quiser que pare de cantar essa música, vamos mudar a realidade local dele. Não, mas vamos lá. Esse é o ponto. É que o meu objetivo aqui é mudar a realidade. Eu não sou o tipo de pessoa que fala assim, o Simpsons fez um episódio zoando o Brasil, falando que aqui só tem assalto. Vamos então todo mundo cancelar os Simpsons. Não. Você quer suprimir a piada? Termina com a graça. É só a piada não retratar a realidade. Ela para de ter graça. É a mesma coisa isso daqui. Eu quero que o cara pare de cantar isso? Claro. Então eu tenho que combater o crime organizado e tudo isso. Agora, para combater o crime organizado, há de se convir aqui que nós precisamos acabar com a glamorização disso. Por que hoje o racismo é crime no Brasil? Porque se entende que num país de pessoas muito burras e sem estruturação, que é o caso do Brasil, eu sei que não é bonito falar isso, mas é verdade, você precisa de uma orientação estatal para que determinados discursos não cresçam. Você falou que a sua filha, por exemplo, se ela estivesse ouvindo Oruan, você ia poder chegar lá e falar, filha, isso aqui não é legal, tarará. Só que a sua filha tem um pai. A tua filha tem um pai presente. Essa não é a realidade da maioria do Brasil, principalmente do jovem periférico de favela. Não tem nenhum lugar onde os pais abandonam mais os seus filhos do que nas periferias das cidades, principalmente do Brasil. Então, quando você tem um país que você tem um caos social, você não pode deixar que o crescimento de um discurso de apologia tão direta ao crime organizado cresça. Você tem que suprimir tudo, inclusive esse discurso. E, de novo, o liberal aqui sou eu, Felipe. Pô, eu que devia estar com esse discurso, cara. Né? E não, eu tô falando, tem que proibir. E o projeto da Amanda nem fala disso. E nem o do Kim. É que eu dou um passo além. Eu vou dizer pra você, o projeto da Amanda, basicamente ele diz que não tem que contratar show de quem faz apologia ao crime. Não importa se é sertanejo, se é funk, se é isso ou se é aquilo. O projeto do Kim faz a mesma coisa em âmbito federal. Eu dou um passo além. Eu acho que a gente devia fazer a criminalização e a busca e prisão dos apologistas direto ao crime organizado. Eu acho que sim, o MC Pose, com todo respeito aí a quem gosta desse bosta, eu acho que esse cara tinha que ser preso. Por quê? Porque ele fica cantando que ele é do Comando Vermelho, que ele desce pra fazer assalto. Eu já dou um passo além, cara. Mas ele não mudou? Ele não virou pai, se converteu e largou? Cara, eu não sei. Agora, eu não vou saber especificamente aqui a história de vida do MC Pose do Rodo, mas o que eu posso dizer é, uma pessoa que faz um show público ou privado, que canta isso daqui, eu vou mandar assim, aqui é Comando Vermelho até o fim, quando nós desce pra pista pra fazer assalto, várias titãs no pente e se bater de frente vai tomar bala no peito. Esse cara, ele devia Mas ele canta isso ainda hoje? Não, vamos lá, então vamos lá. Só pra saber. Eu trouxe letras aqui pra gente degustar essas letras. Tá. Então vamos lá, vamos pegar, por exemplo, é que como eu falei do Oruan, eu comecei com as do Oruan. Então eu vou pegar, por exemplo, aqui, Oruan, filho do dono. Essa é a clássica, né? Não tenho medo, eu sou filho do dono, maior responsa de sujeito homem, de carro bicho, eu fiz ela endoidar. E hoje eu passo todas que quer me dar. Isso aqui ele tá falando o quê? Que ele é filho de que dono? Do Marcinho VP do Comando Vermelho. Mas essa parte ali não tem nada de apologia ao crime. Aí é que tá, Felipe. Por isso que eu tô falando que tem que ser analisado caso a caso e entendendo o contexto. Eu não posso criminalizar a frase, não tenho medo, sou filho do dono. Senão, eu prendo todo mundo que fala isso. Só que peraí. Quem está cantando em qual contexto? Isso importa totalmente. Por isso que o debate não pode ficar raso. Eu entendo que vai ter um monte de gente burra, tá? Vamos criminalizar tudo. Como eu te falei, você pega, por exemplo, a música sei lá, por exemplo, Gabriel Pensador. O cachimbo da paz. Tem um monte de cachimbo de crack, é isso que ele tá fazendo apologia pra ele. Não é isso.
Mas quando eu tenho o filho do Oruan falando que ele é filho do dono, que ele não tem medo de nada, que a galera tá com o fuzil pra cima, eu entendo que ele tá fazendo apologia ao crime. Mas se a gente quiser deixar mais claro, tem mais claro aqui. Eu posso pegar, por exemplo, roubo de banco, desci em Criciúma, direção Pavu, na altura da Dutra. Fumei um balão com a 9 na cintura. Piloto Nampangua se os cana brotar. Isso aqui tá muito claro, pra mim assim, muito claro. O cara decidiu fazer um assalto, ele tá com uma 9mm na cintura, e se precisar dar fuga, o piloto não vai vacilar, não vai panguar. Isso aqui pra mim é uma apologia clara ao crime. Mas você acha que é apologia ao crime? Você acha que a pessoa vê essa... O que é apologia ao crime? Incentiva as pessoas a cometerem crime. Claro que incentiva. Você acha que a pessoa ouve essa música, tem vontade de botar uma 9 na cintura Sim. e roubar o banco? Então eu te jogo a pergunta fazendo a provocação contrária. Você acha que hoje um moleque olha por oi e fala assim, porra, mano, o moleque tá me dando uma lição de vida, é melhor eu não ser igual o pai dele aí do Comando Vermelho? Eu acho que essa é a grande discussão. Claro que... Eu mas, acho que não tem... Felipe, você pega o show tem uma dos questão, caras, tem uma questão. fuzil pra cima, irmão. Mas, Arthur, existe uma questão também do crime de apologia, que eu acho que é a grande problemática desse tipo penal, é que coloca a pessoa que emite a opinião ou faz a música numa situação de superioridade em relação ao receptor, né? Ou seja, você acha que o Oruan consegue influenciar pessoas com essa música mesmo? Com certeza. Vamos lá, Felipe. Você é um cara que você sabe muito bem como que é a diferença social aqui no Brasil. Quem passa pano na cabeça de bandido é uma elite branca, geralmente do Leblon ou daqui dos bairros nobres de São Paulo, porque quando você vai numa comunidade, as mães e os pais da comunidade sabem muito bem que os seus filhos estão sendo influenciados por esse cara. Por quê? Vamos lá. Qual que é a realidade da família brasileira? Isso aqui, inclusive, é um recado para você que é conservador, tá? Fala, eu quero defender a família tradicional brasileira. Eu vou te falar numericamente o que é a família tradicional brasileira. A família tradicional brasileira não é o pai, a mãe, 2 filhos jantando junto como se fosse um casal dos anos 50, tá? Numa casa de subúrbio americana com jardim e cachorrinho, não. A família brasileira é o seguinte, é um pai, tá? Que fez 10 filhos em 10 mulheres diferentes, saiu fora, e esses moleques vão crescer sem nenhuma referência masculina, e na comunidade deles, eles vão ter 2 referências de sucesso. Ou um pastor, que pode ou não ser picareta, pode ser um pastor que realmente quer o bem para essa criança, ou pode ser um cara que só quer tirar dinheiro da avó, do vô, da mãe desse moleque, através de uma enganação, e chamando aquilo de divino. Ou ele tem o traficante, que basicamente é um cara que anda com uma 9 na cintura, canta essas músicas, faz assalto, anda com as melhores roupas, come as minas mais gostosas, e esse cara tem que, aos 9, 10 anos de idade, fazer uma escolha muito profunda sobre a vida dele, tendo isso como referência. A realidade do Brasil é essa. Então, quando você tem uma música que canta essas coisas, explodimos o cofre, agora os amigos entram, é só pitbull de raça, se reagir nós te passa. Mano, é Oruan. Quando você vê o moleque chorando, Oruan, Oruan, ele não tá chorando porque ele viu no Oruan uma grande reflexão virtuosa sobre como a vida do crime é horrorosa e como ele tem que ler livros e ir bem na escola. Ele olha pro Oruan e ele fala, eu quero ser igual a esse cara. Como é que eu faço pra andar com as minas que fica sentando na vara dele? Ah, eu tenho que me envolver com... Ah, entendeu? Demorou. Então eu vou ser o Oruanzinho aqui. E é isso que acontece, né? Assim, mas até onde eu sei, o Oruan, apesar de ser filho do Massinho VP, ele não lida com tráfico. Claro que ele lida. O cara tem tatuado na pele o Elias Maluco, meu. Que é o tio dele. E aí? É o tio dele, a família dele. Vamos fazer uma diferença aqui. É uma Você pegar o El diferente. Chapo. O El Chapo é filho do... Qual é o nome dele mesmo, cara? Do El Patron, caramba. Do cara lá da Colômbia, bicho. O maior traficante do mundo. O Pablo Escobar. Pablo Escobar. Ele basicamente falava, cara, eu quero rodar o mundo dando palestras de como você não deve ser igual ao meu pai. O Oruan faz o oposto. Ele mete o pai dele aqui, mete o tio dele aqui e fala assim, eu sou filho do dono, caralho, não tenho medo de ninguém. Não canto que nós vive. É isso que ele faz, cara. E a galera olha pra ele como uma referência de como é glamuroso, de como é gostoso, de como é ser esperto, ser do crime organizado. É isso, cara. Isso é uma realidade, Felipe. Não dá pra diferir com isso. Ah, mas eu discordo de você, cara. Mas não dá pra discordar, bicho. Isso é factual, velho. Eu acho que é o seguinte, nós temos que tentar criar estruturas para mostrar para a população que vive em favelas, crianças, que os traficantes não são modelos. Querem me calar. Que o único modelo possível não é o engrandecimento e o crescimento pessoal por meio de ser traficante, entrar no tráfico, né? Então o que tem que fazer? A gente tem que ter mais modelos. O pastor, a igreja, é um modelo. Mas, por exemplo, se tiver escolas decentes, professores bons na periferia, médicos bons na favela, médicos bons que vivem na favela, que atuam na favela, você vai mostrar para aquela população ali que o modelo, né, do tráfico, o modelo que o Oruan representa, segundo você, não é o modelo único do sucesso.
Sim. Então, o que precisamos é mais presença do Estado nesses lugares. Né? Mais presença de pessoas boas, bem-sucedidas nesses lugares. Por isso que eu volto a falar aqui. O que você mostrou aqui, que retrata uma pessoa que desceu com um 9mm na cintura para roubar banco, não é apologia ao crime nenhum. Só retrata uma situação... E outra análise, é como se fosse Casa de Papel, por exemplo. Eu vou pedir uma orientação para você. Você quer um filme que mais glorifica ladrão de banco do que Casa de Papel? Não existe. Vamos lá. Glorifica mais do que esse trecho da letra do Oruan. Vamos voltar ao espectro. Você tem um espectro aqui, tem uma linha cinzenta, tem uma coisa que claramente não é, tem uma coisa que claramente é, e existe a linha cinzenta. Por exemplo, um debate que é difícil. Eu não me arrisco a fazer. Tá, o Planet Hemp dos anos 90 fazendo show ali pra um monte de gente falando de maconha. É apologia à droga ou não é? Isso é um debate dificílimo. Isso é uma linha cinzenta. Isso é difícil demais. Isso é bem difícil. Agora é o seguinte. Quando você pega um ator interpretando num filme, numa obra, que tudo bem, isso aí existe, no cinema existe pelo menos desde os anos 40, né? Bonnie and Clyde, não sei o que lá. Na literatura, antes do cinema existia você ter um protagonista sendo um criminoso e fazendo com que a pessoa torça para o protagonista, tá? Isso sendo ele um criminoso. Isso existe na literatura muito antes do cinema sequer surgir. Isso está muito claramente fora da linha cinzenta. Só que, por outro lado, não dá para negar, Felipe, que isso aqui é muito claramente apologia ao crime. Como eu falei, é só trocar o crime que fica tudo muito claro. Eu vou dar um exemplo para você. Se eu troco a letra aqui, ó. Festa na senzala, chicote no lombo de preto é só estouro. O que me parece isso? Mas não, eu tô retratando uma realidade de um confederado americano. Não, você tá sendo um racista, filho da puta. Eu troco o crime. Existe uma letra que é literalmente isso aqui, ó. Festa no morro, tiro pro alto, é o estouro. Tá claro, ele tá falando que ele tá com um fuzil numa comunidade dando tiro pro alto, porque, mano, os estouros faz as minas pagar pau e não sei o que lá. Quer ver outra aqui, ó? Se eu cantar uma frase assim, ó. Não fecho com preto. Aqui é o bonde do Hitler. Irmão, tá claro que você é um nazista racista. Agora, se eu trocar a frase, eu colocar assim, ó. Não fecho com cana. Aqui é a tropa do urso. Pra quem não sabe, o urso é um criminoso conhecido. É claramente uma apologia pro cara. Cara, o Oruan, ele literalmente, tá? Ele faz shows com a camiseta do chefe do Comando Vermelho escrito liberdade pra ele. Ele literalmente faz isso, cara. Aí tem uma questão que eu queria colocar também. Assim, eu até entendo que causa estranheza, causa revolta você olhar para uma pessoa e a pessoa está estampada, né, uma foto do Massinho VP na camisa de liberdade. Mas quando você coloca que é um filho pedindo liberdade do pai, aí a questão torna muito mais cinzenta, na minha opinião. Eu acho que não. Muito mais cinzenta. Acho que não. Se meu pai é um assassino condenado, eu não posso pedir liberdade pra ele, ponto final. Se deixar de amar teu pai, se o pai fosse assim? Oi? Não. Se deixar de amar teu pai? Então essa é a questão. Não, mas tudo bem. Ninguém tá pedindo pra ele deixar de amar o pai dele. Agora, ele não pode fazer um show, ainda mais se for contratado com dinheiro público, com a camiseta do chefe do Comando Vermelho, influenciando jovens a pedir liberdade pra ele. Deixa eu colocar não pode fazer isso, deixa eu colocar uma questão aqui. Você acha que quando o cantor canta uma música, é ele falando? Não, claro que não, ele tá interpretando. É óbvio que sim. É óbvio que ele tá interpretando. É uma coisa. Isso tipo, aí. O meu guri, por exemplo, a letra do Chico Buarque, que fala da história de um bandido. Tem números. Com a mãe, por exemplo. O Gilberto Gil falando de chamar a preta de macaquinho. É o Chico Buarque falando que apologia ao crime. Não. É a mesma coisa que um ator de stand-up fazer uma piada num palco de humor. Não é ele falando o que é a opinião dele, de verdade. Como eu te falei, o ambiente, o contexto sempre importa. Por isso que é caso a caso. Eu não posso criminalizar a frase, sou filho do dono. Eu não posso. Senão você fala assim, você é filho do dono dessa empresa, sou filho do dono, prende. Não, claro que não. Da mesma forma que eu não posso criminalizar a piada, claro que não. Só que, analisando o contexto, a mesma frase tem sentidos absolutamente diferentes. Eu posso pegar, por exemplo, isso aqui de piada. Vamos pegar Mas a questão é a seguinte, você acha que essas letras fazem as pessoas quererem ir pro crime? Sim, mas isso não é nem isso não é nem minha opinião. Isso não é nem minha opinião, cara. Isso é factual. Isso não é nem a opinião do Arthur. Isso é factual. Quando você pega um show que lota de pessoas com fuzil pra cima, falando eu sou Comando Vermelho até o fim, essas pessoas estão exaltando o orgulho de fazerem parte de uma facção criminosa. Isso não é minha opinião, cara. Isso é a realidade. Eu acho... Não. É o cara literalmente falando, eu gosto de ser de uma facção criminosa. Não, ele gosta de ser ou ele quer se tornar da facção criminosa? Os dois. Os dois, ele quer se tornar... Ô Felipe, quando você pega uma letra
que faz o seguinte, que ele fala assim, cara, sabe aquele assalto que aconteceu e que um guarda ficou paraplégico porque a nossa turma deu um tiro nele? E as pessoas começam a falar, eu queria fazer parte da turma que deu o tiro, não da que tomou o tiro. Você está incutindo na mente dessa pessoa, e muitas vezes é uma criança, que é legal ser do crime organizado. E o efeito disso, cara, não é da minha opinião, é um efeito factual. Se a gente sair daqui agora, se a gente for na favela da Rocinha e juntar moleques de 15 anos, 100 moleques de 15 anos, e falar assim, irmão, o que você quer ser quando crescer? Eu te garanto que você vai ouvir muito mais caras falando que querem ser traficante, MC, isso e aquilo outro, do que professor ou outras coisas virtuosas que você mesmo apontou que o Estado não oferece ali como referência do que é virtuoso ali naquela comunidade. Então, nós temos esse problema no Brasil. E parte do combate é você combater culturalmente o que esses caras estão fazendo. Tem que falar, cara. Assim, eu não sei, realmente, cara, tá na tua posição nesse debate é muito difícil, Felipe, porque como é que defende isso, cara? Não dá. Não dá. Eu entendo que você não combate um crime, né, reduzindo a cultura, combatendo a cultura. Né? Não é culturalmente, como você colocou aqui, que você vai... Claro que combate, você vai ganhar Felipe. essa luta. Não, claro que que não. Combate. Você vai mudar esse debate e vai mudar, fazer com que as pessoas deixem de cultuar o Oruan, você mudar a realidade local. Sim, mudar a realidade local faz parte. E assim, eu volto a falar o seguinte, eu acho que eles têm que tomar cuidado para não tratar crianças e não tratar pessoas como ignorantes também, como sem condição de tomar uma decisão. Claro, criança é relativamente capaz. Não estou falando que tem que ter uma visão mais direta em relação a elas. Mas, por exemplo, a minha filha, eu tenho certeza... Quantos anos ela tem? 10, mas com 12 anos, 14 anos, 15 anos, 16 anos, 17 anos, 18 anos, pela formação que estou dando para ela, eu tenho certeza absoluta que ela vai ver essa letra e vai... Mas Felipe, novamente, você não faz parte de uma família periférica. Eu volto a falar. Você é um pai presente, cara. Eu conheço pessoas, por exemplo, que são da ambientes periféricos, né, que cuidam dos seus filhos tão bem, que estão cagando para isso. Não é verdade. Porque assim, Estatisticamente não é verdade. Essas letras não ressoam em nada na vontade da pessoa isso não é verdade. Ir para criminalidade. Então, é muito mais importante para a gente dar... Eu volto a falar assim, o mais importante que tem que fazer, Arthur, é fazer com que as nossas crianças tenham capacidade socioemotiva muito forte. E aí, essa discussão de apologia ao crime, de apologia ao uso de drogas, de apologia à organização criminosa, vai ficar muito secundária. Porque tendo capacidade socioemotiva, você vê essa letra assim, sabe de uma coisa? Que é uma letra que retrata um momento, retrata uma situação, retrata uma pessoa que não encontra ressonância na minha vida. Não Felipe, encontra ressonância de meus atos. É justamente esse o ponto. Então, assim, você tá falando de uma sociedade baseada na tua família, que é uma família estruturada, onde a menina tem um pai educado, etc. A realidade da periferia não é essa, Felipe. Você sabe disso. A realidade da periferia não é uma criança que tem um pai e uma mãe que são boas referências. Não é isso. Às vezes o pai do moleque morreu porque ele foi assaltado por um moleque que queria fazer parte de uma facção criminosa. Cadê a referência masculina desse cara? Não vai ter. Aí a mãe vai ter que trabalhar pra sustentar esse moleque. Esse moleque vai ficar o dia inteiro na rua jogando bola, fazendo um monte de coisa, sob a influência de traficantes que vão dominar territorialmente, geograficamente, aquele território onde aquela criança está. Olha só esse drama. Imagina que você é uma criança de 10 anos que mora numa periferia. Numa favela. Vamos dar o nome, é favela, tá? Favela. Você mora na favela. Você mora na favela, seu pai morreu. A tua mãe tem que trabalhar. Você fica o dia inteiro num território onde geograficamente a polícia não pode entrar e quem toma conta lá é o crime organizado, ao ponto que a sua mãe, quando ela vai comprar o gás pra fazer arroz e feijão pra você, ela tem que comprar do traficante, que cola na porta da tua casa com uma arma na cintura, com uma puta de uma gostosa do lado, cantando que ele tem os melhores tênis, os melhores carros, as melhores mulheres, que todas as meninas querem sentar na vara dele, e esse moleque não vai, Felipe, desculpa te falar isso, ter a mesma reflexão que a sua filha, dentro de uma família estruturada, com um pai instruído, com um nível superior, presente, vai ter. Ele não vai ter, cara. Isso é estatístico, isso é numérico, isso não é minha opinião. Você não precisa fazer um estudo social para entender qual vai ser a escolha dessa criança. É estatístico. Você desce, você vê, você olha, você vê, cara.
É só você... É só olhar a realidade. Eu nem sei mais o que falar, cara. Eu nem sei mais o que falar, assim, porque é como se eu falasse assim, essa mesa aqui, ela é amarela. Não, cara, você tá vendo, é cor de madeira, cara. Entendeu? Não tem, Felipe, assim. É o que eu tô falando, cara, assim, se eu fosse te ajudar nesse debate, eu ia falar pra você, cara, sai desse extremo, do extremo do que é claramente apologia ao crime. Porque isso aqui é claramente apologia ao crime. E outra coisa, hein? Outra coisa. Vamos extrapolar aqui esse debate pra rodar o assunto aqui. Favela, presta atenção no que eu vou dizer aqui, ó. Favela venceu é o caralho. Entendeu? Favela venceu é o caralho. Favela não venceu porra nenhuma. Quem venceu, que nem venceu de verdade, é meia dúzia de influenciador que ganha dinheiro pra caralho te influenciando a jogar na porra do tigrinho, entendeu? E você que acha que a favela venceu, você pra comprar um tênis igual o cara que mandou você comprar, pra você comprar, você caiu no juro mais caro do mundo, então você tá dando dinheiro pra uma elite branca que passa pano na cabeça de bandido que influencia você a ficar nesse círculo vicioso, tá? Pra você gritar com orgulho que a favela venceu, mas quando você abre a janela do teu barraco, tem um monte de gato ali, de energia, que pode pegar fogo a qualquer momento. Na hora de você comprar o gás, como eu acabei de citar, você vai ter que comprar da mão de um traficante desse. Então a gente tem que parar com essa história de que comunidade é cultura, comunidade é o caralho. Desculpa o palavrão aqui. Favela venceu porra nenhuma, a favela tem que acabar. Arthur, você passa de uma premissa que dá a entender que todo mundo da favela é criminoso. Eu não falei isso, ao contrário. Entendeu? Todo mundo da favela é vítima de criminoso. A favela, 98% da favela é de pessoas honestas, trabalhadores, corretos, pessoas do bem, boas, da periferia também. Que são explorados por então, crime organizado. Sim, mas eu não vejo, sinceramente, nessas letras que você leu pra mim aqui agora, apologia ao crime. Eu vejo um retrato de uma realidade. Vamos outro, né? vai. Deixa eu fazer Vamos uma intervenção. Cara, você rapidinho. voltou nesse... Cara, eu tentei te tirar. Eu tentei te tirar dessa zona, cara. Não, eu ia fazer Você voltou, mano. Então vamos Mas fazer eu quero falar sobre isso. Uma lembrança.